Qual empresa que Enel. Enel. Você Enel. consegue escolher de quem você vai comprar energia? Não. Faria sentido você ter na sua casa várias redes elétricas, cada uma para uma empresa diferente, e aí você acenderia ou ligaria na tomada daquela que você achasse que o preço estaria mais barato. Faria sentido isso? Não. Então, por quê? Porque a Enel opera um monopólio natural, uma rede de distribuição. Então, não faz sentido. O custo de várias empresas oferecer o meu serviço é inviável. Tá? Então, aí você tem um monopólio na transmissão, na distribuição, numa rede, no sistema elétrico, são monopólios naturais. Na indústria de petróleo, onde que é monopólio, eu te pergunto? Gasoduto, né? Oleoduto, né? Não faz sentido ter competição para trazer gás da Bolívia para o Brasil, né? Porque o investimento no gasoduto demanda aí bilhões de dólares, né? Então não faz sentido ter a competição, né? Porque inviabiliza, tá? Bom, e o monopólio, ele tem custo. Quando é monopólio natural, eu já vou comentar isso, tá? Mas, assim, respondi sua pergunta. Respondeu sim. Ou seja, não faz sentido ter competição em monopólio natural. Tem outras formas de você organizar o mercado. Você poderia, por exemplo, a concessionária, em vez de te vender a energia, ela só opera o fio, só entrega a energia. Aí você compra da onde você quiser, né? Mas mesmo assim continua existindo um monopólio da rede de distribuição, né? Porque só ela opera. E como só ela opera, se ela tivesse o poder de mercado, é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou começar a passar os slides, vai ficar mais claro para vocês isso, tá? Vamos aqui então com os slides. Estão aqui as 4 estruturas de mercado, né? 3 são falhas, tá? 3 são consideradas falhas. A competição monopolista menos, né? Só a competição perfeita que ela não é uma falha, né? Porque os economistas já chamam de competição perfeita, tá? Bom, falando da atividade de hoje, né? Então vocês terão que responder essas questões. Destaco novamente, né? Nunca vou me cansar aqui de destacar isso. Responder com profundidade, graficamente, dando exemplo, né? Mostrar, porque nesse exercício vocês vão melhorar o entendimento, né? Aumentar o aprendizado aí dos conceitos que envolvem aí esses modelos microeconômicos, tá? Bom, então as perguntas estão aí. Por que surge monopólio? Por que a receita marginal é menor que o preço para um monopolista? Como os monopólios escolhem o preço e quantidade? Tá? Como os monopólios afetam o bem-estar da sociedade? Né? Ou seja, dá tudo isso aí para responder graficamente, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco, né? O que o governo pode fazer em relação aos monopólios e o que é discriminação de preços, tá? Bom, é isso que a gente vai responder ao longo da aula, tá? Monopólio, né? Mono, uma única empresa, né, vendedora de um produto, um serviço, né, que não tem um substituto próximo, né? Mas é um único fornecedor, tá? Mas aí pode ter monopólio de sorvete, por exemplo. Imagina uma economia, né, socialista, uma economia planificada e só uma empresa estatal produz sorvete, né? Ela tem um monopólio de produzir. Ou seja, pode ter monopólio de qualquer coisa, né? Inclusive, mesmo no mercado perfeito aí, de competição perfeita, cada empresa está, no fundo, ela estabelece seu preço, né? Ela tem um poder de monopólio. Quando a gente fala poder de monopólio, é de estabelecer preço, mas é bem mais limitado do que uma única empresa, né? Então a gente tem que diferenciar o monopólio normal,
Tá? Esse só é chamado de monopólio. E o monopólio natural, que é o que cabe aí na indústria de energia. Tá? E o monopólio tem poder de mercado, né? Ou seja, ele consegue determinar ou influenciar o preço do produto que ele vende. Uma empresa, enquanto a empresa competitiva, bem menos, né? Bem menos esse poder de mercado. Um pouquinho mais na concorrência monopolista, mas no curto prazo. Tá? Como que surgem os monopólios? Né? Respondendo aí uma questão. Né? Porque, por exemplo, né, uma empresa desenvolveu uma tecnologia nova. Né? Por exemplo, aí a Tesla tem uma bateria muito mais eficiente. Né? Imagina que ela joga um veículo no mercado, né? Com uma autonomia do veículo de, sei lá, 1.000 quilômetros, pelo menos, por carga. Né? Seria um salto. Né? Então, ela ganha esse poder de mercado até as outras empresas conseguirem ter a mesma tecnologia. Né? Mas se a empresa tem um recurso-chave, né? Por exemplo, Petrobras, até na década de 90, ela operava um monopólio completo, né? Era uma indústria verticalizada. Né? A Petrobras controlava, né, exploração, refino, transporte, etc., da cadeia de petróleo. Tá? Então, o recurso é de uma única firma. Né? O governo pode fornecer a essa empresa estatal, né, esse direito, né, esse direito de explorar só ela, né, tem o direito de explorar. Então, assim, é aí que surge o monopólio. Né? Custo de produção faz que um único produtor seja mais eficiente do que em números, que é o caso da distribuidora, né? Da transmissão de energia, de gasoduto, oleoduto, né? De rede, por exemplo, né? De antigamente telefonia, mas aí vieram inovações disruptivas, né? Que quebraram um pouco esse poder, né? De que você tinha, por exemplo, da Telebrás, né? Só tinha uma empresa, né? De telefonia, era telefone com fio, tinha toda uma rede, né? Telefônica, né? Bom, mas aí, o custo de produção faz o único produtor ser mais eficiente do que em números. E aí que está um benefício grande para a sociedade que o mercado competitivo não gera. Tá? Por quê? Porque quando você está falando no setor de energia, o monopólio operando, ele tem um custo marginal decrescente. O que significa isso? Significa que ele pode oferecer mais quantidade a preços menores, que beneficia uma quantidade maior daquelas pessoas na curva de demanda que tem uma capacidade de pagamento menor. Tá? Então, está aí, ou seja, né, mercado não é benefício de mercado, é um benefício de um monopólio, né, que pode ser gerar benefícios para a sociedade, ou seja, mais um ponto de atenção aí para o agente regulador. Né? Por isso que, né, nos países organizados, aí, desenvolvidos, né, mais organizados politicamente, você tem instituições responsáveis pela regulação do setor elétrico, de petróleo, né? Às vezes são agências centralizadas. Nos Estados Unidos, cada estado tem sua agência reguladora, praticamente. Aqui no Brasil, é uma agência central, mas tem as secretarias também dos estados, né? Você tem também entidades estaduais, né, de regulação do setor que, né, apoiam aí o trabalho da ANEEL, por exemplo, né, da ANP, da ANA, Agência Nacional de Águas, né, que são a Anvisa, né, no caso de medicamentos, né. Então, o monopólio ele gera economia de escala e ele tem custo decrescente, né. Então, se você tiver uma empresa só operando e oferecer para todo mundo, ela consegue oferecer mais, né, um custo menor do que várias empresas, né. Bom,
Então, é por isso que surgem os monopólios, né? Por um lado, ele tem poder de mercado, pode ter um malefício grande, e, por outro lado, ele gera economias de escala, né? Bom, monopólio não tem curva de oferta, tá? Por que não tem curva de oferta? Porque a curva de oferta representa custo de produtores, né? E para um mercado perfeitamente competitivo, né? Agora, para um monopólio só tem um, então não tem uma curva, né? Ele tem o custo dele, se ele aumentar a quantidade, o custo diminui. Tá? E a diferença do monopólio e da empresa competitiva? O monopólio, ele estabelece o preço que ele quiser se não existir a regulação. Né? A empresa competitiva, ela toma o preço de equilíbrio de mercado. Né? Talvez ela tenha um poder de monopólio no curto prazo, numa concorrência monopolística e tal, mas, de qualquer forma, ela tem que se basear no preço de mercado. Né? Se não, se ela tiver um custo maior do que isso, não faz sentido essa empresa continuar operando. Né? E na competição, a gente tem curva de oferta e demanda. E o que equilíbrio de mercado, a alocação ótima de recurso acontece nesse equilíbrio, né? Uma quantidade de equilíbrio e um preço de equilíbrio. Né? Então, no caso do monopólio, então, existe um equilíbrio na competição. Né? A empresa ela sabe a quantidade que está sendo demandada e o preço médio praticado no mercado. Né? Será que ela entra ou não? No monopólio, né, a quantidade não depende do preço que as pessoas estão pagando por aquele produto. Né? E aí, o agente monopolista que determina o preço que ele quer, né, se não tiver regulação. Né? E mais, o que o agente monopolista ele faz? Né, se deixar ele operar sozinho e exercer seu poder de mercado? Ele maximiza o lucro, né, que é o objetivo de toda empresa, maximizar o lucro. Né? Bom, eu já vou mostrar essa questão da maximização do lucro. Tá? Mas é importante destacar, não tem curva de oferta, né? E você tem a curva de demanda, então, né? E uma receita marginal decrescente, mas essa receita, esse lucro continua, né? Se o preço for maior do que o custo marginal para o monopólio, ele está tendo lucro, tá? Bom, então o que acontece aqui no monopólio? Como que ele vai maximizar o lucro? Né? O que é lucro? Né? Lucro é receita menos custo. O que é receita? Preço praticado versus quantidade vendida. Né? O que é custo? A gente viu custo fixo e custo variável. Né? E aí você tem o custo variável, depende da quantidade produzida. Né? E para você maximizar uma função, o que você faz? Né? Eu quero maximizar, minimizar, achar o ponto de máximo ou mínimo da função. Você deriva igual a zero. Na hora que você derivar essas coisas igual a zero, você vai verificar exatamente isso que essa figura está mostrando. Né? Por quê? Né? Lucro igual receita menos custo total. Né? Que é o fixo mais variável. Vamos supor que é uma função qualquer em função da quantidade. Né? E aí, na hora que você deriva o lucro igual a zero, você vai ter que a derivada da receita em função da quantidade menos a derivada do custo em função da quantidade tem que ser igual a zero. Ou seja, então, a derivada da receita vai ser igual ao custo, né? A derivada do custo. Mas quem que é a derivada da receita em função da quantidade? É a receita marginal. Quem que é a derivada do custo em função da quantidade? É
o custo marginal, né? Então, então aí ele vai... Quando a receita marginal é igual ao custo marginal, eu tenho ponto de lucro máximo. Tá? E aí, o que o agente monopolista faz? Tá aqui a saída de maximização do lucro, né? Ou seja, ele pega a curva. A gente vai ver que o monopólio natural, esse custo é decrescente, tá? É mais atenuado isso aqui. Mas isso daqui está exemplificando para um monopólio qualquer, né? Mas aí o que você tem? Né? Você tem a curva de custo marginal, né? A receita marginal decrescente, e você rebate esse ponto onde elas se cruzam na curva de demanda. Tá? Então, eu pratico esse preço que maximiza o lucro. Né? Ou seja, o agente monopolista, então, ele está maximizando o lucro nessa quantidade. Tá? Só que o que acontece? Acontece que essa quantidade é muito inferior ao que ele poderia, de fato, prover para a sociedade. Tá? Então, a maximização do lucro é quando acontece que a receita marginal é igual ao custo marginal, né? E ela rebate isso na curva de demanda e encontra o preço de equilíbrio, o preço que ela vai praticar. Não, aqui não tem nada de equilíbrio, né? Que está aqui, né? E aqui você tem, então, o lucro de monopólio, né? Tá? Bom, aqui você tem, né, colocou aqui também né, o custo total médio, né? Né? Mas, de qualquer forma, o que você percebe aqui? Né? Que o preço está sendo praticado ainda a um valor superior ao custo total médio. Né? Mas quando a gente está falando de monopólio natural, vamos falar né, de água, serviço de saneamento, né, água potável, eletricidade, esgoto, etc, etc. Né? Então, você tem... mais você beneficia a sociedade, né? Melhora o bem-estar da sociedade quando mais pessoas têm acesso. Né? E isso é contra aquela teoria da otimização, né, dos recursos para um mercado perfeitamente competitivo. Né? Ou seja, ele otimiza a alocação para quem está interessado, mas e quem não tem capacidade não entra no jogo. Né? Seja, mas quando é serviço essencial, isso é um problema. Né? Então, né, é importante, então, ter uma agência reguladora que entende essa teoria, né, inclusive, né, isso é muito discutido. Quem fizer, né, disciplina específica aí com um foco em regulação, fazer concurso da ANEEL, da ANP, vai estudar um pouco a teoria da regulação econômica também. Né? Aqui eu comentei, né? Igual a preço vezes quantidade de receita, custo total médio vezes quantidade, aqui você tem um custo, né? Que é o ponto de máximo aí que você maximiza o lucro do monopolista. Tá? Mas aí surge o quê? Surge o chamado peso morto da economia. Tá? Que é esse peso morto? Né? Ou seja, você precisa de mais pessoas com acesso ao serviço de água, de esgoto, etc, etc. Mas o monopolista não quer oferecer, porque ele já está maximizando o lucro. Né? Mas ele poderia continuar tendo um lucro menor e oferecendo o serviço. Né? E aí, essa triângulo verde aqui é o chamado peso morto da economia. Né? Por quê? Porque poderia mais pessoas terem acesso, né? Se existir a regulação, se existir alguma política. Né? Por exemplo, no Brasil existiu, né? Hoje a gente está próximo à universalização do acesso ao serviço de energia elétrica. Né? Porém, muito disso foi devido à regulamentação
econômica tarifária. As empresas distribuidoras, né, elas conseguem ganhar aí um ajuste tarifário, um reajuste tarifário maior, se mostrar que conseguiu expandir o sistema, levar acesso, né? Teve outros programas também, né? Comunidade isolada, etc. Não vou me aprofundar aqui nisso, né? Ou seja, mas é um tipo de política que visou aí a universalização, né, do acesso. Ou seja, então, né, mas nesse caso, né, ou seja, a empresa continua tendo um lucro muito alto, né? É o chamado lucro de Ricardo, né? Ou seja, daquela terra muito fértil, né? Ricardo lá, o economista clássico, né? O lucro de monopólio, né? Lucro exorbitante, né? Que existe, né? Ou seja, então, além você não precisa ter esse lucro exorbitante, você pode continuar tendo lucro, mas oferece mais serviços, né? Que é o que acontece, né? Então, a teoria da regulação econômica, ela indica, né, que você pode levar o preço até esse ponto, tá? Qual é o próximo ponto? É o ponto onde a curva de custo marginal cruza com a curva de demanda, ou seja, essas pessoas que têm o preço está diminuindo, né? Mais pessoas estão entrando no mercado e novas pessoas então conseguem ter acesso àquele produto, serviço, né? Então, né, geralmente cai em concurso esse tipo de pergunta, né? Você conseguiria levar até onde a curva de custo marginal, no caso de monopólio, ela é bem mais atenuada, decrescente, ela cruzaria mais aqui ainda, né? Ou seja, muito mais pessoas poderiam ter acesso ao serviço, tá? Bom, mais uma atividade, tá? Que é um exercício, tá? Então, tem que responder aquelas questões, né? E agora, resolver um exercício também, tá? Que é o seguinte, né? Eu quero que vocês calculem aí o lucro máximo, né? Ó, visando maximizar o lucro, o monopólio tende a produzir uma quantidade inferior à socialmente eficiente. Qual o preço e a quantidade que maximiza o lucro de monopólio que tem as funções de demanda, custo e receita colocadas abaixo? Quais são o preço e a quantidade que maximizam o bem-estar social? Então, aqui eu tenho uma curva de demanda, né, que é preço em função de quantidade, eu tenho a receita total, e eu tenho aqui uma curva de custo total, tá? Desse monopólio. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar achar o ponto em que o custo marginal é igual à receita marginal, rebater isso na curva de demanda, achar o preço praticado, e aí você acha a quantidade, né? Preço e quantidade. E aí depois, olha a segunda parte. Qual são o preço e a quantidade que maximizam o bem-estar social? Ou seja, você está aumentando o bem-estar social, oferecendo mais serviços. Então, você vai ter que chegar nesse segundo ponto, que é onde o custo marginal cruza a curva de demanda. Tá? Então, vocês vão precisar derivar aí onde for necessário, né? Derivar, igualar, né? Ao custo marginal com a receita marginal, etc, etc. Tá? Então, esse exercício também é pedido na atividade. Tá? Bom, vamos falar agora do monopólio natural, né? Que é o que cabe aqui no setor de energia. Tá? Quando a gente está falando da distribuidora, da transmissora, né? Infraestrutura de gás, né? De gasoduto, é o que está mostrando essa figura. Né? Você tem custo médio de longo prazo decrescente, né? E o custo marginal de longo prazo decrescente. Então, se você pega esse tipo de curva aqui, né, o custo marginal, né, de longo prazo, ele é menor do que o custo médio de longo prazo, né? Você está derivando aí a função, né?
E imagina se você pega esse tipo de curva e rebate aqui, então, né? Ou seja, então, seria uma quantidade, né, o peso morto aí, se o monopolista maximizar o lucro, seria muito grande, né? Outra característica de monopólio natural, preço menor. Né? Não faz sentido ter várias empresas investindo em rede de transmissão para competir quem que vai transmitir a energia. Né? Por quê? Porque o custo impraticável. Né? Imagina, você investe, aí você não ganha o leilão de transmissão, fica lá sua rede parada. Não faz sentido. Então, monopólio natural, o custo de uma única empresa é menor do que o custo praticado por várias empresas. Tá? Então, é vantajoso apenas uma única empresa produzir, né, mais do que duas ou mais empresas. Né? São empresas chamadas subaditivas no nível de produção. Tá? Então, não faz sentido. Né? Você pega o custo de duas empresas produzir aquilo, vai ser maior do que de uma única empresa. Tá? Que é o exemplo clássico aí da rede de distribuição. Né? Bom, monopólio natural pode ser permanente ou temporário. Tá? Por que ele pode ser permanente ou temporário? Porque, por exemplo, né, temporário no sentido regional. Né? Aqui tem um exemplo de uma empresa, ela chegou naquela área de concessão, já universalizou o acesso. Né? Mas aí entra outra empresa numa área limite ou próxima, né? Ou seja, então você temporário também, né? No sentido tecnológico, né? Por quê? Porque fazia sentido você ter a rede de telefonia, né? Não faz, ou seja, então foi temporário aquele monopólio de telefonia, né? Da rede, né? Mas né, existem, lógico, os permanentes também. Naquela região vai continuar aquele monopólio. Né? Pode vir que outra empresa comece a operar, ganhe um leilão de concessão, etc. Né? Aqui está falando do temporário, né? Serviço de telefonia em Nova York e Filadélfia. Né? Só tinha uma empresa operando quando tinha 800 circuitos, né? Em 1940 isso. Né? 20 anos depois, em 1960, o número de circuitos cresceu até 79 mil. Né? Para essa quantidade, né, o custo unitário era praticamente o mesmo, né, com a demanda no curto prazo se comportando conforme né, essa mesma demanda. Né? Então, aí o monopólio desaparece, porque outras empresas começam a implementar redes e né, competindo em localidades próximas. Né? Bom, questão chave, que é uma falha de mercado. Né? Se deixar o mercado, ele não pensa né, no benefício geral. Né? Ele vai maximizar lucro. Né? A sociedade pode usufruir benefício de mercado com característica de monopólio natural. Por quê? Porque tem menor custo de produção. Isso demanda política pública, regulação, né? Demanda bloquear abuso de preço, né? Regulamentar preço de monopólio. Por isso que existe toda uma teoria de regulamentação, né, econômica. Né? Aí o governo pode, ou ele mesmo opera o serviço, ou outorga, né, ou cria uma agência reguladora, deixa o mercado liberado, faz leilão para quem vai operar né, na área de concessão, etc. Então, uma tabela mostrando aí
né, o que cabe no monopólio e na competição perfeita, né? Quantidade de vendedores, muitos. Não, aqui não é concorrência monopolista, tá? Já vou falar disso daqui a pouco. Essa tabela aqui está no lugar errado. Tá? Aqui, né, a diferença entre monopólio e competição. Dois extremos. Competição perfeita. Muitas empresas e produtos idênticos. Né? Monopólio, apenas uma empresa. Né? Extremos, né? Entre os extremos. Né? Uma empresa ou muitas. Aí tem as outras estruturas de mercado entre. Aí entra o oligopólio, que aí são poucas empresas, não é uma única, mas são, né, poucas empresas, né, 5, 10 no máximo. Né? E concorrência monopolística, muitas empresas vendem produtos similares, mas não idênticos. Né? Tem um poder de monopólio de curto prazo. Tá? Vamos falar, então, da competição monopolista, tá? Que é uma outra estrutura de mercado, também que demanda aí mínima, né, intervenção, né? Regulamentação, não sei, regulamentação, né, da qualidade do serviço, né? Regulação sanitária, né? Outro tipo, você precisa de intervenção econômica. Né? Bom, né? Então, você tem aqui exemplos, né? Muitos vendedores com produtos diferenciados, entrada e saída livre. Né? Não tem barreira igual em monopólio. Em monopólio tem barreiras à entrada. Né? Você não consegue competir com o preço do monopolista, por exemplo. Né? Você não detém a tecnologia, o recurso. Né? Exemplos de competição monopolística. Apartamentos, mas quais apartamentos? Aquele que tem, por exemplo, varanda gourmet. Né? Quando surgiu a varanda gourmet, aquela empresa, né, que estava construindo esses apartamentos ganhou um poder de monopólio inicial. Né? E aí ela, né, conseguia praticar um preço de monopólio, porque aí ela tinha aqui, mas as outras começaram a adotar, ou seja, então entrou a competição. Né? Livro também, né? Você não vai ter, né, livro similar ou naquela mesma, tipo, vamos supor que está vendendo muito livro de ficção, né? E aí vários autores vão começar a disponibilizar mais livros de ficção, porque existe um interesse, mas ele não é o mesmo livro, né? Então aí você tem um poder de monopólio, né, mais de curto prazo, né? Fast food, né, o tempero especial, o molho especial, né, clube noturno aí com, né, diferenciais de entretenimento, etc, etc. Tá? Bom, e aqui, né, nessa concorrência monopolista, né, então você obtém, como você tem um poder de monopólio no curto prazo, você obtém lucro no curto prazo. Né? Mas enfrenta também uma curva de demanda decrescente, né? E aí, só que ela tem que ficar tomando cuidado sempre com o custo total da empresa, né? A empresa também, para maximizar o lucro, né, em qualquer situação, monopólio, competição monopolística, etc., se você quiser maximizar o lucro, você iguala o custo marginal à receita marginal, né? Joga isso na curva de demanda, né? Então, nessa situação, você continua tendo lucro, né? Só que depois que passou o curto prazo, novos competidores entraram, talvez com custo menor, né? E aí você não vai, esse lucro pode diminuir, né? Então, olha só, nessa seguinte situação, a demanda pelo seu serviço diminuiu, né? Você tinha lá o poder de monopólio, diminuiu lá, e agora, né, você tem olha só o que aconteceu com o custo total médio, né? Continuou o mesmo, né? Só que agora, na hora que você rebate aqui,
né, a receita marginal, né, onde cruza a receita marginal com o custo marginal, que é onde maximiza o lucro, né, está aqui, né, a esse preço, porque a demanda diminuiu e o seu custo continua alto. Então, né, você pode ter prejuízo nessa situação. Né? Então, existe aí, né, você precisa tomar preço, tem que tomar cuidado com o preço em situação de concorrência monopolística. Né? Então, isso que eu comentei. Né? Tem entrada e saída livre, né? No curto prazo tem lucro maior, isso vai diminuindo, né? Pode ir diminuindo, né? Mas ela tem que ficar atenta à marcação de preço e à demanda. Né? Talvez aquela empresa que iniciou os apartamentos com varanda gourmet teve uma venda inicial boa, depois ela teve que tomar cuidado com a construção de novos, porque tinha mais concorrência, né? A demanda diminuiu. Né? Então, tem que ficar atento, então, aos markup de preço. Né? Diferença entre competição monopolística e monopólio. Curto prazo, né? A competição monopolística, o comportamento de empresa é semelhante ao monopólio. Né? Pode ter um lucro maior, diferencial de produto. Né? No longo prazo, a competição monopolística, entrada e saída de outras empresas, impulsionam um lucro econômico para zero. Né? Novas empresas entram no mercado, tomam alguma demanda longe das empresas existentes. Né? Além disso, os preços e lucros caem. Tá? Então, é a caracterização dessa estrutura de mercado, que é considerada também uma falha menor, né, de mercado. Quando a gente fala de falha, no sentido que não vale aquela alocação ótima de recursos escassos, né, do excedente do produtor e do excedente do consumidor. Porque aqui existe o risco das empresas saírem do mercado. Teve um lucro grande de curto prazo, mas pode sair aí do mercado no médio prazo. Né? Então, a competição monopolística é menos eficiente que a competição perfeita, né? Porque ela pode gerar capacidade ociosa. Você teve um lucro, se investir em mais capacidade, a demanda pode reduzir, né? A demanda provavelmente vai reduzir, porque entrada e saída é livre, não é igual monopólio que tem barreira. Né? Então, né, por isso que ela é considerada uma falha, menos eficiente na alocação aí, dos recursos. Né? Markup de preço sobre o custo marginal. Né? Na competição monopolística, o preço é maior que o custo marginal. Né? Ela tem um poder de monopólio, por isso que adota esse preço. Né? E na competição perfeita, o preço é igual ao custo marginal. Competição monopolística e bem-estar social. Né? Não tem esse tipo de competição monopolística não tem todas as propriedades desejáveis em termos de bem-estar. Né? Como ocorre, ou seja, é a questão que eu acabei de falar, de otimização de alocação de recursos. Né? Lembrando que é essa otimização de alocação? É o excedente do consumidor, vai lá feliz comprar o telefone, vou pagar 3 mil, chega na hora, pagou 2.500. Economizou 500. Né? Então, esse é o seu excedente. Né? E o produtor que produziu o telefone por 500 lucrou 2 mil. Né? Seria esse alocação otimizada desse lucro e desse excedente do consumidor, né? Quando a gente fala de competição perfeita. Tá? E aqui não faz sentido ter regulação econômica de competição, né, monopolística. Não,
né? Você está praticando um preço abusivo. Não faz sentido, a entrada e saída é livre, né? A concorrência é livre, então não precisa de intervenção nenhuma, né? Então, não faz sentido ter intervenção em competição monopolística, né? Quem tem aquele diferencial de produto vai ter um lucro de curto prazo aí, até que entre outros competidores, né? Bom, bem-estar social aqui ainda, né? E a competição monopolística. O número das empresas de mercado, eles podem entrar e sair muitas empresas, né? Muitas podem quebrar, né? Mercado de fast food, por exemplo, né? Né? E aí pode ter entrada excessiva ou insuficiente de empresas, né? Ou seja, então, isso não é aquela organização, né, desejável de um mercado, né? Mas funciona bem também, né? Mas existe uma questão aqui também, que é a externalidade do roubo de negócios, né? Entra novo concorrente copiando aquele tipo de produto, etc., né? Ou seja, então, isso também é uma questão de ineficiência de concorrência, né? E aí sim, né, caberia entrar uma regulação no sentido de regulação, de proteger aquela empresa, né, que às vezes investiu no desenvolvimento daquele diferencial, etc., né? Ou seja, uma patente, alguma coisa nesse sentido, né? Por quê? Porque é desejável garantir a competição, né? Mas tem que tomar cuidado também com investimentos das empresas, né? Bom, vamos falar agora da última estrutura de mercado, que é uma que cabe muito no setor energético, né? Muito aí na cidade de vocês, alguns postos de gasolina podem estar formando cartéis. Como assim, cartéis? Conluio. Eles podem estar, né, formando, né, elaborando aí um conluio, né, para estabelecer o mesmo preço do combustível, né, e não ter competição. Isso é oligopólio. Né? Isso é formação de cartel. Por isso tem várias leis antitrust aí de 130 anos atrás, né, lá nos Estados Unidos. Né? Você tem poucos fornecedores, OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Se eu não me entra devido ao conluio, né, a gente vai ver a questão de teoria dos jogos, né, que cabe aí uma estratégia para cada um. Se ele quebrar o conluio, ele pode ter uma vantagem, né? Mas não sei se é 14 países, né? Já variou de 7 a 15, eu acho. Uns entram, saem, uns quebram o conluio, né? Quebram aí o cartel para ter vantagem, etc. Mas é um cartel, né? Um cartel, né, formado aí, em grande sua maioria, né, mais de quase todas as empresas, eu acho que apenas uma não é estatal, né? Você tem a PDVSA da Venezuela, as empresas árabes, né? Dentre outras empresas também, né? Que são empresas que conversam entre si, estabelecem um preço e ponto, e controla a torneira, né? Abre ou fecha a torneira, vende mais ou vende menos, né? E isso é o problema de oligopólio, né? E aí, por que é comportamento? Né? Porque é estratégico para essas empresas lucrarem mais se elas fizerem conluio e tem aí elas têm o poder de monopólio, né? Porque é um preço só e uma quantidade que elas controlam. E aí o livro coloca também, né, a questão da teoria dos jogos, né, de como as pessoas se comportam em situações estratégicas, né?
mas isso cabe à formação do cartel, né? A priori, se você formar vamos supor que aí tem uma competição de preços de gasolina aí na sua cidade que varia de 6 a 7 reais, por exemplo. Né? Existe competição, né? Aquele posto que tem um preço menor vai vender mais, vai ganhar com escala, né? Mas imagina se todos os postos da sua cidade formam um conluio e colocam todo mundo a 7,10 ou a 7, né? Cadê a competição? Cadê o benefício de economia de mercado? Né? E o mercado tende a fazer isso, porque ele, né, é uma forma de maximizar lucro. Né? Então, mas qual que é a estratégia desses indivíduos, dessas empresas aí que estão em conluio? Né? É isso que a gente vai estudar agora, né? A gente vai desenvolver um pouco aí a questão de monopólio, mas aqui vem, então, a segunda parte da atividade, tá? Que é essas 3 perguntas sobre oligopólio. Tá? Quais os resultados possíveis para oligopólio? Por que é difícil para as empresas oligopolistas cooperarem? E como as leis antitrust são utilizadas, né, para promover a concorrência? Tá? Então, tá aí. Então, hoje tem aquela primeira lista de questões, né, sobre monopólio, um exercício que eu passei no meio da aula e que está aí no slide, e essas outras 3 perguntas sobre oligopólio. Tá? A gente já vai entrar na teoria dos jogos, mas antes, como que eu consigo saber se existe uma indústria, uma concentração industrial aí, né, de empresas, né, de indústrias, etc., né, naquele tipo de mercado? Né? Você usa índices de mensuração de concentração, tá, de mercado. Né? Não é difícil, a matemática é simples para fazer isso. Né? O que é a relação de concentração? Percentual da produção total do mercado abastecido pelas 4 maiores empresas. Né? Se 4 maiores empresas fornecem mais de 90% do mercado, já tem um índice aí, tem uma concentração grande. Se essas empresas fizerem conluio entre si, poder de monopólio. Então, precisa ter a fiscalização aí, né, para verificar se não tem uma concentração. E você, como governo, numa economia de mercado, precisa garantir a concorrência. Né? Exemplos, né, aqui do livro, né? Console de videogame, 4 maiores empresas, 100%, bolas de tênis, 100%, cartão de crédito, 99%, e assim por diante. Né? Só para a gente verificar, ou seja, que existem não cartéis, né? Cartéis é quando você tem o conluio. Né? Porque no mercado oligopolista, você tem o poder de preço, de influenciar o preço de uma empresa é grande. Não é igual o monopólio, que ela pode determinar, mas ela tem um poder grande de influenciar o preço, né, do concorrente. Né? Vamos supor, mercado de console. Vamos supor que o PS5, sei lá, não sei o preço dele atual, vamos supor que caia para, sei lá, R$1.000 o PS5. O que vai acontecer com o preço da concorrente? Vai ter que reduzir, senão, né, dificilmente ela vai. Então, tem aí essa questão, né, de influenciar preço. Né? E aqui tem índice de concentração industrial, razão de concentração. Né? Você pega aí o market share das empresas, né, a participação de mercado das empresas, né, e divide pela somatória, né, para verificar o quanto está concentrado o mercado. Né? Também
existe o refim da Richman, né, que é o mesmo que o anterior, só que elevado ao quadrado, aí também te dá um indicador, né? E aqui está, por exemplo, né, a Comissão de Negócios aí do Departamento de Justiça aí dos Estados Unidos, né? Olha como ele usa o refim da Richman. Menor que 10%, ok para a operação. Que operação? Operação de compra. Uma empresa ela tende a concentrar mercado, ela quer comprar as concorrentes, né? E para ter mais poder de mercado, né? Mas se a concentração tiver menor que 10%, ok, né? Pode comprar, não tem problema, né? O mercado não é concentrado. Entre 10 e 18, né? Um delta, né? Menor que 1, significa o delta, o anterior e o posterior, né? Pós a compra. Tudo bem, ok, né? Mas se ele for maior que 18, né, com um delta menor que 0,5, também é ok para a operação. Né? Agora, as outras situações, né, o governo simplesmente, né, aí no caso do Departamento de Negócios, aí, Comissão de Negócios, né, federal, não permite ao negócio, não permite que a empresa compre a outra empresa. Né? Bom, a questão de conluio versus autointeresse, né, que é aquela estratégia dominante, aí que entra a teoria dos jogos, né? As empresas, né, elas estariam melhor se mantiverem um acordo de cartel, né? Duas se mantêm, elas vão lucrar mais e mantêm o preço mais alto. Mas se uma empresa tiver incentivo para renegar o acordo, que é o que acontece, por isso que o OPEP e alguns países saem de vez em quando, né? Por quê? Porque ela quebra. Né? Vamos supor, todo mundo coloca o preço do barril de petróleo a 120. Vamos praticar isso. Aí a PDVSA fala, não, vou praticar 115. Né? Ela vai lucrar menos? Não, ela vai lucrar mais, porque ela vai vender mais, o preço dela está mais convidativo. Né? Então, por isso que é difícil para as empresas oligopolistas formar cartéis e honrar o acordo, porque existe um incentivo ao conluio e um incentivo imediato à quebra do acordo. Né? E a teoria dos jogos, né, que ela analisa essa questão comportamental de melhor estratégia para os agentes, aí no caso essas empresas de monopólio, né, ela coloca aí a questão da estratégia dominante, né, que é a melhor estratégia para um jogador em um jogo, independentemente das estratégias escolhidas pelos demais jogadores. Né? Só que existe um problema, né? E esse problema acontece, que é o dilema dos prisioneiros. Né? A melhor estratégia para você pode não ser a melhor estratégia para você. Né? Como assim? Né? Vamos supor que tem aí um jogo entre dois prisioneiros. Né? E esse jogo ele vai ilustrar como que é difícil manter essa cooperação humana, mesmo quando é mutuamente benéfica. Né? A gente tem aqui o exemplo do Bonnie e Clyde, né? Dois assaltantes de bancos, aí eu não sei, já tem até filme, né, desses personagens aí. Né? Só que a polícia só tem prova suficiente para prender cada um por 1 ano. E a polícia separa eles, né, e coloca, e propõe alguns acordos, né, separadamente. Se confessar e acusar o parceiro, será solto. Se não confessar, mas seu parceiro te acusar, você vai receber 20 anos. Né? Se os dois confessarem, cada um recebe 8 anos de prisão. Né? Tá vendo o dilema? Né? Ah, vou acusar meu parceiro. Né? Vou acusar. Se ele não me acusar e eu acuso ele, eu sou solto. É o melhor resultado para mim. Né? Porém, qual que é o interesse do meu parceiro? Né? Será que ele vai
confessar também, né? Eu acuso ele, ele confessa, eu sou solto, ele recebe 20, né? Então, cada um tem um interesse distinto, né? E se os dois confessam, cada um recebe 8, né? A melhor coisa que seria ficar calado, né? Ou seja, então, é o dilema, né? É o que está mostrando essa figura aqui, né? Ou seja, então, é isso que trata a teoria dos jogos, né? O comportamento de cada agente de mercado, né? No caso de oligopólio, existe, ao mesmo tempo, um interesse, né, em adotar o cartel, né, em fazer o conluio, e, ao mesmo tempo, um interesse em quebrar o conluio. Né? Bom, é o que eu comentei aqui. Bom, a questão do exemplo de dilema do prisioneiro, por exemplo, guerra de anúncio, né? Você tem um oligopólio de empresas de refrigerante. Aí uma faz um anúncio bem forte aí para tomar o mercado da outra. E a outra também faz um investimento em marketing, né? Propaganda bem forte para tomar cada outra. Ou seja, no final elas vão ter prejuízo, porque o mercado continua o mesmo e elas investiram na propaganda. Né? Então, é um caso de dilema. Né? Organização de países que exportam petróleo, eu já comentei isso, a OPEP. Né? A questão do dilema dos prisioneiros e bem-estar social. Né? Falta de cooperação no equilíbrio de oligopólio, né? no conluio, é ruim para as empresas do oligopólio. Né? Evita que elas atinjam lucro de monopólio, né? Mas é bom para a sociedade. Né? Ou seja, né, quando existe esse caso de dilemas das empresas, a incapacidade de cooperar, né, ela pode reduzir o bem-estar social, né? Em alguns casos, aí, né? Exemplo, por exemplo, de corrida armamentista, uso excessivo de recurso comum, né? Mas você tem, na verdade, que garantir a concorrência, né? Não deixar que posto de gasolina faça cartel, etc. Em relação ao PEP, não dá para fazer nada, porque são os próprios estados, né? São as próprias empresas estatais que estabelecem o preço, né? No mundo ideal, né, seria uma competição perfeita, né? Não teria, tem um grande número de empresas produtoras de petróleo, né? Com um mercado significativo, não tem, né? Você pode citar algumas dezenas, eu acho, né, de empresas, né? Você pega aí as 7 irmãs que viraram 5 irmãs, as da OPEP, algumas estatais, ou seja, 2 dezenas no máximo de empresas, dá para garantir competição perfeita, com cada um com uma quantidade de reserva provada diferente, né? Então, de fato, no setor de petróleo, nós temos uma estrutura falha, que é uma estrutura de oligopólio. Aí o governo pode melhorar, né? Deve regular, deve ter política, garantir a competição, etc. Né? Bom, a questão da restrição ao comércio e legislação antitrust, né? Tem a Lei Sherman de 1890, né? Proibia conluio aí, ou seja, visava garantir preço, né, em oligopólio aqui no setor ferroviário inicialmente, depois isso foi para bater na indústria de petróleo, né? O Roosevelt, né? O primeiro Roosevelt, tá? Que comprou a briga com Rockefeller, né? Que tinha um monopólio total, né? Mundial do petróleo nessa época, né?
E aí também criou a lei Clayton Antitrust, de 1914, né? E foi justamente aí quando você quebrou a Standard Oil nas 7 irmãs, né? Depois na Texas, na Texaco, né? Que virou Texas Company, Texas Co, né? Bom, ou seja, por quê? Porque você tem benefício de economia de mercado, mas precisa garantir isso. Precisa, então, da mão do Estado garantir. Como? Regulamentando, criando arcabouço legal, legislação, para coibir formação de cartel, né, etc. Né? Bom, pessoal, alguma questão, alguma dúvida? Algum comentário? Bom, deixa eu ver a programação aqui. Bom, na próxima semana, né, vocês já precisam, então, entregar a atividade 1, tá? Na segunda-feira, né? E na segunda-feira teremos a última aula, né, que dá um início também na segunda etapa do curso, tá? Que a gente vai ver uma aula aí de macro, né, que vai ser importante para a segunda e terceira etapa, tá? Porque a gente vai estudar alguns dados macroeconômicos, falar um pouco de macroenergia e macroeconomia, tá? Bom, a atividade é até domingo, viu, Rafaela? Domingo não, é dia 21. Dia 21 é segunda, né? Deixa eu ver aqui. Dia 21, segunda-feira, até as 23h59, tá? É só entrar no Moodle que tá isso. Se não tiver isso, eu mudo lá, mas eu acho que eu coloquei isso sim. Dia 21, às 23h59 é do dia 21, tá? Lembrando que hoje tem mais 3 atividades, né? Lista, né, 4 questões, se eu não me engano, sobre monopólio, um exercício sobre monopólio e 3 questões sobre oligopólio. Né? O que vocês precisam fazer? Né? Acredito que já tenham resolvido, né, essas atividades, feito tudo isso. Faz uma compilação disso, ou seja, um documento só, gera um PDF, né, com a resposta. Né? Se fez à mão, né, vocês, né, escanear aí de alguma forma, gera um PDF para colocar lá, tá? Porque tem limite de armazenamento, estudo, né? O PDF ajuda com isso, tá? Bom, pessoal, mais alguma questão, alguma dúvida? Bom, parece que não, né? Então, até segunda-feira, bom resto de semana para vocês.